Já se passaram 7 anos desde o acidente que tirou o Michael Schumacher dos meios da sociedade e está desacordado ainda. Como é que fica o espírito diante de tanto tempo em um estado de coma? A história, vamos considerar a hipótese de que ele ainda esteja encarnado, porque nós não sabemos a verdade absoluta das coisas. Talvez ele já pode ter até desencarnado, a gente não tem essa notícia, né? A notícia oficial que a gente tem é que ele continua em coma. Pode ser que ele nem esteja mais. Mas vamos admitir que ele esteja. Tem pessoas que estão até há mais tempo em coma. Para uma pessoa que viveu tantas glórias, tantas coisas maravilhosas, que conheceu o ponto mais alto do pódio em termos de sucesso, de ser conhecido no mundo inteiro, é uma prova muito amarga você conseguir perceber que agora você está preso num corpo e que você não pode fazer mais nada. É um aprendizado muito forte para o espírito. Eu dou tudo e depois eu tenho a experiência de perder o que eu ganhei. Que alma é essa que precisa de uma experiência desse tipo? Quem é esse espírito que precisa passar por isso? Nós não somos, na verdade, avaliadores da vida individual de ninguém, porque ninguém tem o poder de estar avaliando A ou B ou estabelecendo críticas sobre a vida de quem quer que seja, até porque Schumacher pode não ser brasileiro, mas ele tem uma família, ele tem uma mãe, tem um pai, tem pessoas em redor dele, e a gente não tem autoridade para estar falando nada sobre a vida de qualquer outra pessoa. Mas analisando no sentido amplo da ideia, é, isso significa dizer que esse companheiro ou as pessoas que estão nesse cenário, elas podem estar, evidentemente, em três situações distintas, né? Pessoas tanto com esse tempo de coma ou até mais, podem estar ainda presos ao corpo num processo de reflexão muito profundo sobre tudo isso que está acontecendo, vinculado ao corpo ainda, mas liberto como espírito, refletindo seus valores. Então, eu tive tanto, hoje eu não tenho. Para rever, será que eu dei valor às coisas corretas? Será que eu fiz o que era justo? Então, imagine quanto de reflexão esse espírito pode fazer, não só esse, como todos que estão em coma há muito tempo, revisando suas questões de família, suas questões referentes ao uso da riqueza. O que a gente fez com relação a todas essas experiências? Então, o espírito ele está ligado ao corpo, mas não está preso, como se não tivesse consciência da sua condição. Liberto do corpo, vive uma vida espiritual limitada, na qual ele possui contato com os outros, conversa com outros espíritos, tem noção do que está acontecendo, mas preso ao corpo por uma necessidade de aprendizado que ainda não se completou, justificando a permanência desse companheiro no corpo, com a hipótese de uma possível possibilidade dele retornar à vida de vigília. Não estou falando do caso dele em particular, mas existem muitas pessoas que ficam 16 anos em coma e, de repente, desperta. Não dá para dizer se, de repente, ele não vai despertar. Pode ser que ele desperte, mas pode ser que não. Pode ser que ele permaneça nesse estado por muito mais tempo. Mas, durante esse período, o espírito pode estar experimentando uma série de coisas e revendo valores para que, numa próxima existência, com o trauma obtido por essa situação que ele passa hoje, ele venha numa outra perspectiva no uso das suas potencialidades, com uma leitura diferente do que seja a vida, do que seja o prazer de viver, das relações que a gente tem que manter com as outras pessoas. Pode ser que ele esteja numa condição completamente diferente dessa. Está no coma, mas não está consciente do que está acontecendo. Em função de algumas leituras materialistas que alguns espíritos têm, eles têm dificuldade de entender que eles são uma coisa diferente do corpo. Então, eles têm um bloqueio para se desprender do corpo e ter uma vida espiritual. Eles ficam ligados, como se eles estivessem dormindo dentro do corpo. Meu Deus, eu estou em coma, como é que eu posso estar em coma se eu estou acordado? O que está acontecendo? Mas ele não sai, ele não vive, ele não experimenta, ele pode ficar ali, então eu estou dormindo mesmo, eu estou aqui. Ele acaba não aproveitando essas experiências.
E nessas circunstâncias, isso pode até justificar uma permanência mais longa, até que o espírito consiga despertar e sair. Então, você tem duas aí. Uma, a liberdade, apesar de estar em coma, o espírito lúcido. E uma segunda, o espírito inconsciente do que está acontecendo, preso no corpo e vivendo como se ele estivesse realmente dormindo nesses 7 anos. E entre essas duas, uma terceira, que é uma condição mediana entre as duas. Eu posso tanto estar com uma lucidez parcial, em que eu entendo, mas não entendo completamente. Acho que eu estou sonhando, não entendo o que está acontecendo, por que eu estou nesse hospital, o que é que houve comigo, o que está havendo. Tem horas que eu penso que é verdade, horas que eu penso que é um sonho, tem horas que eu durmo, tem horas que eu acordo, que pesadelo é esse? Ele quer acordar de um pesadelo que não consegue despertar, que não tem consciência plena do que está acontecendo. E as experiências ocorrem no sentido de aprendizado para o espírito. No caso específico dele, que experiências esse espírito teria para justificar essa permanência tão longa dentro de um quadro aparentemente sem grandes perspectivas de melhora? Não só ele, mas muitas pessoas que estão em processo de coma há anos. Alguns até despertam, outros permanecem até a desencarnação, que seria o período no qual se completa a adaptação desses companheiros ao mundo espiritual, podendo eles então retornarem assim que estão em condições para isso acontecer.